Olá, eu sou Mariana Rodrigues, nós vamos iniciar agora mais uma aula do 4º ano. Aproveita esse momento, pega seu livro didático e abre lá na unidade 3, onde tem lá sobre as civilizações pré-colombianas. E aí nós vamos entender basicamente o que nós vamos estudar hoje. Para analisar, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que vocês já devem ter visto em alguma fotografia ou algum filme que vocês tenham assistido, mas é uma imagem que bastante importante de uma civilização que também contribuiu muito para a nossa civilização atual. E nós temos aí uma estrutura que parece de pirâmide. Não são as pirâmides do Egito, são pirâmides diferentes, mas têm essa mesma estrutura. Então, analisa aí comigo. Basicamente, essa estrutura é feita de pedra, as pedras montadas, até formar essa construção aqui em forma de pirâmide. Aí eu pergunto para vocês, o que seriam então essas civilizações pré-colombianas? Você já estudou civilizações pré-colombianas? Elas levam esse nome porque elas são civilizações que viveram antes da colonização de Cristóvão Colombo. Então, Colombo veio para as Américas e antes dele colonizar essas regiões, basicamente, essas pessoas estavam aqui e tinham uma civilização. Então, elas são antes de Colombo, pré-colombianas. Então, basicamente, aqui nós temos uma estrutura maia. Você já ouviu falar sobre essa civilização, a civilização maia? Aquela civilização que determinou o dia que a Terra ia acabar? Já ouviram falar dessa história? Do calendário, toda aquela estrutura que eles têm de pesquisa, que eles sabiam como é que o Sol se movimentava, como é que a Lua se movimentava. Será que vocês lembram dessa civilização? Pois é, essa civilização tem uma produção artística muito importante, tanto na arquitetura, como também em outras manifestações. E foi bastante importante para a nossa civilização atual. Aqui nós temos mais uma estrutura. Aí você observa que são estruturas piramidais, né? Que essa daqui é menorzinha e tem várias outras estruturas. Eles viviam uma espécie de cidade, assim como as nossas, tá? Embora eles tenham vivido há muito tempo atrás, eles têm esse tipo de moradia, né? Viver com estruturas próximas, né? Com estruturas de templos, casas e pirâmides. Para iniciar, nós vamos entrar, na verdade, no campo da geografia, né? Vamos pedir licença para a tia de geografia e vamos só ver quais são os locais em que esse povo habitou, essa civilização foi construída. Nós temos aqui a América do Sul, onde está o nosso país, que é esse maiorzão aqui que vocês observam. Nós temos a América Central, que eu até botei maior aqui, e lá em cima a América do Norte, que a gente não vai comentar porque essas civilizações ficaram da América Central para a América do Sul. Quais são as regiões que essas civilizações que a gente vai estudar, elas estavam? Elas estavam na Guatemala, Honduras, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador, Honduras, deixa eu ver aqui, já falei Honduras, e Panamá. Essa região toda que a tia citou aqui, esses países que a tia citou, basicamente são países onde essa civilização viveu. Essas civilizações, né? A gente vai já ver agora quais são os locais determinados de cada civilização. A começar pelos maias. Quem são os maias? A civilização maia se desenvolveu na região da Guatemala, Honduras e sul do México, entre 2500 a.C. e 1400. Então, olha só o tempo, quanto tempo atrás que esse povo não viveu. Esse povo, como eu falei para vocês, tem um local específico que eles viveram, né? Aí está dizendo para a gente que foi na Guatemala e em Honduras, basicamente na América Central, e sul do México, que é a América do Norte. Basicamente, nós temos aí uma diferença de 600 anos, né? Desde que eles se extinguiram, mas eles viveram bastante tempo, então eles foram bastante importantes aí para a nossa civilização e também para a história do mundo
todo, as pessoas visitam as regiões onde tem essas estruturas que foram construídas por eles. É bastante importante, muito estudados, estudavam como é que o Sol se movimentava, como é que os astros, as estrelas se movimentavam, então era bastante importante para o conhecimento que a gente tem hoje. Aqui nós temos uma manifestação artística dos maias. Eles faziam uma espécie de escultura. Geralmente as esculturas deles estavam dentro dos templos, elas decoravam os templos. Se você for observar, eles gostavam muito de utilizar rostos. Então, nas esculturas e nas pinturas, você vai ver que existe muito essa representação das pessoas e de rostos de pessoas. Era muito comum que eles fizessem esse tipo de produção artística. Além deles serem bastante inteligentes, de construírem as suas moradias ou as pirâmides, eles também produziam arte, eles faziam os utensílios, seus vasos, as suas esculturas, a sua decoração e tudo mais. Eles mesmos produziam, então eles tinham um conhecimento artístico também bastante elaborado. Aqui nós temos uma pintura. Era muito comum dentro da civilização maia a pintura em mural. Para quem não sabe o que é pintura em mural, a pintura em mural é basicamente uma pintura que você faz numa parede, tá? Para decorar alguma coisa. E aqui nós temos uma dessas pinturas. Nós temos que parece uma espécie de ritual, né? Eles estão dançando, se movimentando, tem uma pessoa no centro, eles estão com vestimentas diferentes. Isso também é uma coisa bastante interessante, porque até nos mostra como é que era a civilização deles, o que eles faziam praticamente, o que eles produziam, como é que eles se vestiam, o que eles faziam durante o dia a dia e no seu cotidiano. Tá? Então, é muito comum a representação dessas pinturas em murais. Eles decoravam assim, tá? Eles faziam esculturas de pedra, de argila. Na verdade, nem de argila. Era um material que é parecido com a argila, chamado de terracota. A terracota ela é uma argila mais delicada. Você faz a estrutura, você faz toda a sua escultura, depois você pega e coloca num forno para assar, como se fosse um bolo. Só que ela fica mais fina do que uma argila. Então, se você botar ela em um local e ela cair, ela quebra com muita facilidade, mas eles faziam muitas esculturas assim. Lá na frente a gente vai ver essas esculturas. Aqui nós temos também a construção, ó, as cidades deles, ó, tem toda uma estrutura de escadaria, dos templos, das casas. Estavam no meio da floresta, no meio de um local que tinha árvores, né? Mas nós temos aqui, basicamente, como é que era feita. Se você for observar, parece até com as nossas casas atualmente, né? Essas estruturas aqui, com toda a escadaria bem elaborada, nem parece que foi feita 3.000 anos antes de Cristo. Imagine só, 2.500, na verdade, né? Imagine, nós estamos 2020 depois de Cristo. Eles estavam, assim, construindo isso há 2.500 antes de Cristo, ou seja, 4.500 anos atrás, eles fizeram aqui essa estrutura. Então, eles tinham todo um conhecimento de arquitetura, eles conseguiam produzir, basicamente, as casas e estruturar elas até bem bonitas, né? E resistentes, porque 4.500 anos e ainda estamos aqui vendo essas estruturas, e elas ainda estão assim, como a gente está vendo na foto. Se você for visitar um dia essas regiões da Guatemala, do México, onde tem essas cidades maias, você vai observar que a estrutura ainda está em pé. É claro que não está totalmente como era na época deles, mas ainda tem bastante estrutura, dá para você caminhar, passear, tirar fotos, observar direitinho. Agora nós vamos para outra civilização, que também vivia naquela região, né? América Central, América do Sul. A civilização asteca, ela se desenvolveu entre 1300 e 1600, essa aqui é a mais recente, né? Da região da Guatemala até o México, ou seja, da América Central, entre os Estados Unidos e o Brasil, essa região toda, a civilização asteca se desenvolveu. Aí nós temos aqui que eles são bem diferentes, né? 1300 e 1600, 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil, só para a gente se situar aí de onde é que eles estão. Então, basicamente, entre 1300 e 1600, e 300 anos, esse povo se desenvolveu, né, como civilização, e eles também contribuíram bastante para a nossa arquitetura, pintura e escultura.
Tá? Aqui nós temos a estrutura deles. Ó. Esse daqui parece aquelas pirâmides do Egito, né? Só que bem mais largas e amplas. Ó. Você pode observar que eles construíam toda essa estrutura com pedras também, assim como os maias. Lembrando que eles viviam praticamente... essas 3 civilizações que a gente vai estudar hoje, maias, astecas e incas, eles viviam praticamente no mesmo tempo e também na mesma região. Então, as estruturas arquitetônicas, as pinturas e as esculturas vão parecer muito umas com as outras. Muitas vezes vão ser confundidas, porque realmente são parecidas. Tá? Então, você vê aqui, tem até várias pessoas subindo aqui, ó, em visitação. Aqui embaixo também nós temos as estruturas, são uma espécie de mini pirâmides. E essa estrutura, algumas delas têm uma espécie de abrigo dentro. Algumas não. Essa aqui, principal, não tem. É só mesmo uma pirâmide, talvez para observar. Eles desenvolveram uma habilidade muito importante. Como eles tinham todos os seus rituais de culto aos deuses, eles tinham um interesse muito grande em observar o Sol, em observar a Lua. Então, eles, por terem esse interesse, né, acabaram até descobrindo como marcar o tempo, como conseguir fazer um calendário, como marcar o dia, como marcar as estações, justamente por conseguir observar o Sol, a movimentação do Sol. Se você observar, o Sol ele tem toda a movimentação durante o ano e também durante o dia. Por isso que a gente sabe quando está dia ou está noite. Né? Basicamente, quando o Sol está se pondo ou nascendo, a gente consegue observar justamente pela posição que ele está. Então, os astecas, eles tinham essa habilidade, eles gostavam muito de observar. Então, por isso que eles utilizavam essas estruturas aqui bem altas, porque a partir delas, eles conseguiam observar melhor a movimentação do Sol e da Lua e de todas as outras estrelas. Então, basicamente, era a intenção da construção deles. Aqui nós temos uma espécie de escultura, se você for observar, ó. Como eu falei para vocês, é muito comum eles utilizarem esse formato de rosto. Você observa que são várias representações de rosto. Alguns são de animais, você vê até os dentes dos animais, então eles faziam toda a estrutura. Isso daqui é só uma pequena parte do que eles tinham como calendário. Pois é, eles tinham um calendário. Não era um calendário como o nosso calendário, aquele que você vê dia tal, qual o dia da semana? Segunda-feira, hoje, vamos supor. Terça-feira, 4. Então, nós temos, basicamente, uma lógica. Né? Nós temos um celular que diz que dia é hoje, que horas são, mas eles não tinham, mas eles criaram uma espécie de calendário de 365 dias, assim como o nosso, basicamente para poder conseguir verificar as diferenças dos dias, das estações. E aqui era o calendário dele. Então, nessa tábua aqui, redonda, circular, eles tinham os 365 dias, todos determinados. A tia não vai conseguir explicar porque é bastante complexa essa ideia do calendário deles. Mas, basicamente, cada formatinho desse e cada formação dessa estrutura tinha um significado que, para eles, gerava uma situação, como as estações ou cada dia que se passava, e basicamente isso. Então, eles eram bastante inteligentes, a civilização a criar o primeiro calendário, né? Na verdade, um calendário que pudesse ser visto, né? Não só, hoje é dia tal, daqui 3 luas vai acontecer isso, porque as pessoas já tinham isso. Daqui a 3 sóis, que era uma forma de se expressar o dia, né? Eu não conseguia saber quantos dias tinham passado se o sol não tivesse nascido e se posto. Então, o que eles faziam? Daqui a 3 sóis. Então, passava um sol um dia, outro sol outro dia e outro sol no terceiro dia. Então, 3 sóis. Assim, eles faziam a medição dos dias. Como eles fazem aqui nesse calendário circular, já era uma evolução do que eles já tinham anteriormente. Aí nós vamos para a civilização Inca. A civilização Inca também foi bastante importante para as civilizações pré-colombianas e também para a gente, tá? Eles foram os responsáveis por uma das cidades que as pessoas mais visitam hoje na região da América do Sul. E essa civilização se desenvolveu onde? E em que tempo? Basicamente em 3000 a 1500, assim como os maias,
lá na região do Peru, da Colômbia, do Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Vejam só, ele pega praticamente toda a América do Sul, exceto o Brasil e alguns países, 2 ou 3 países, eles pegam praticamente quase todos os países da América do Sul. Ou seja, foi uma civilização que se espalhou e, por consequência, foi uma das mais importantes e a que mais durou, né? De 3.000 a.C. até 1.500. Ela foi a que mais durou, com seus sobreviventes que levaram essa cultura, que seguiram esse formato de vida. Então, basicamente, nós temos os Incas como a civilização pré-colombiana mais antiga e a que mais durou. Por isso, eles têm contribuições muito importantes para a arte e para a arquitetura também. Aqui nós temos uma coisa bastante interessante. Os Incas, eles trabalhavam muito com ouro. Eles utilizavam ouro como uma espécie de forma de decorar as coisas ou de fazer objetos para decoração. Aqui vocês podem observar que existem várias esculturas, né? Alguns aqui parecem até cangaceiros, né? Imagine só, eles já sabiam dos cangaceiros antes da gente. Mas aqui eles têm esse formato, se você for observar, tem várias pessoas assim nesse formato assim, com uma espécie de chapéu. Aqui nós temos um animal, talvez seja uma lhama, né, muito comum dessa região. E você vai observar aqui, ó, várias estruturas, todas feitas em ouro. São esculturas produzidas com ouro. Era muito comum, dentre a civilização inca, produzir muitos utensílios e muitos objetos de ouro. Talvez porque a região em que eles estavam existia muito ouro e eles gostavam de fazer esse tipo de produção. Mas não só esculturas de ouro, também existiam esculturas em argila, ou, como a gente fala, terracota, que é uma argila diferente dessa que a gente tem aqui no nosso país e no nosso estado. A terracota ela era uma argila mais fina e delicada, então era muito fácil de se quebrar. Até aqui você pode observar que existe até uma rachadurazinha aqui nesse vaso. Deve ser bastante antigo, né? E foi preservado. Então, nós temos aqui, eles faziam uma decoração em pintura dos seus vasos. Parece até com as pinturas dos gregos, lá na Grécia Antiga, onde eles pintavam os seus vasos. Os incas também faziam isso, você pode observar. Existia uma pintura colorida, como se fosse, ali parece um galo, uma pessoa com alguns dragões. Então, existia uma decoração, tá? Eles tinham um entendimento de pintura, eles sabiam basicamente pintar e decorar, como vocês podem ver aqui, decorar os vasos que eles utilizavam. Para finalizar, nós temos uma coisa bastante importante, que é o que eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar, que é a cidade de Machu Picchu. Essa cidade é uma cidade bastante importante. Ela é conhecida por Machu Picchu, na linguagem lá da região. Machu Picchu significa montanha perdida. Basicamente, montanha escondida, é basicamente isso. Se vocês forem observar, ela realmente está no topo de uma montanha. E a altitude, ou seja, a distância que você percorre subindo para chegar nessa região é de 2.400 metros. Então, imagine só você subir um local com uma altura, né, com essa altitude. É muito desconfortável. Para quem já foi em Machu Picchu, é muito ruim subir por causa da altura em que ela se encontra, porque quanto mais você sobe, mais o ar ele fica difícil de se respirar. É o que a gente chama, eu acho que vocês já ouviram falar, ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É quando você tenta respirar o ar, mas ele não entra no seu pulmão com a qualidade como entra aqui na terra, no nível do mar. Então, basicamente, as pessoas que vão visitar Machu Picchu geralmente sobem, se cansam muito, passam mal, porque é uma região muito alta e que acaba sufocando as pessoas. Mesmo assim, é muito interessante visitar a região, porque é como se ela fosse uma cidade perdida dos Incas. Tem toda uma estrutura de cidade e de pedras e de locais e de espaços que a pessoa pode ir e andar. E ela fica no topo de uma montanha. Imagine só você construir uma cidade hoje em cima de uma montanha, em pleno século XXI, 2020, já é complicado. Agora imagine esse povo há 3.000 anos antes de Cristo.
né? Basicamente 5.000 anos da gente construindo uma cidade em um local que era muito desconfortável de respirar por causa da altura e muito mais difícil de você carregar uma estrutura de pedra para poder conseguir montar isso aqui tudo lá em cima. Machu Picchu é uma das cidades perdidas dos Incas mais visitadas e também uma das mais misteriosas. Cercam vários mistérios de por que a civilização fez essa estrutura em cima, por que eles abandonaram, porque alguns dizem que essa estrutura não foi devidamente utilizada. Existe todo uma pesquisa sendo feita para se descobrir qual o motivo da construção, mas a gente sabe, né, que eles tinham realmente um interesse muito grande em estar nas regiões altas, em ficar em regiões altas. Então, basicamente, gente, essas 3 civilizações, a Maia, a Azteca e a Inca, foram bastante importantes. São civilizações pré-colombianas que trouxeram para a gente muito sobre a estrutura da arquitetura, da pintura e também da escultura. Foi um povo muito rico em arte e em arquitetura. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.